Eu sou Alessandra Sieri, sou supervisora clínica, psicóloga, pedagoga, e esse casamento da psicologia com a pedagogia culminou na supervisão clínica que eu ofereço, baseada em evidências, muito acolhimento, amor e afeto. Eu também sou idealizadora e presidente da Nós do Bem, uma organização não governamental sem fins lucrativos, legalmente instituída com a missão de provocar transformações por meio da conexão humana em lugares como abrigos de crianças e adolescentes. Mas antes disso, eu sou feita de encontros que me transformam por meio de conexões verdadeiras. Encontros que me moldam, que me lembram que a cura não é apenas técnica, mas presença. Estar com o outro é, antes de tudo, uma escolha radical de presença. E esse é o Entre Visões e Supervisões Clínicas. Aqui é um espaço onde eu compartilho as verdades que me atravessam como supervisora clínica. Aqui, cada episódio nasce de uma escuta, de uma dor, de um vínculo, de uma palavra que ficou e de tudo aquilo que muitas vezes não cabe num relatório, mas pulsa forte dentro de mim. Se você me ouviu nos episódios anteriores, sabe que esse podcast não nasceu para ensinar técnicas, mas para compartilhar verdades. Verdades que eu vivo também nos bastidores da clínica, nas entrelinhas das supervisões, nas pausas que dizem mais do que as palavras. Cada episódio desse podcast é uma ponte entre o que é dito e o que é sentido, entre a dor e a possibilidade de renascer. E hoje eu quero contar sobre uma história de amor sem fim, entre mim e uma supervisionanda. Às vezes o amor que sentimos por alguém é tão infinito e curativo que inevitavelmente esse amor transborda e é fonte de cura para outras pessoas também e para o mundo. Foi isso que eu vivi com a Mari Pinheiro. Eu contei um pouco sobre minha história como mãe da Angélica nos episódios anteriores. A Angélica chegou para nossa família com 14 anos, chegou com uma mala de sonhos interrompidos, de vínculos rompidos, de silêncios dolorosos. Chegou com um olhar doce, mas marcado por uma história de sobrevivência. O vínculo se deu de uma forma intensa, como se nossas almas já se reconhecessem há muito tempo. Mas junto com o amor vieram também os desafios. E por conta dos desafios de uma pandemia, somado aos desafios de uma adoção tardia, tivemos que lidar com o fato de sermos impossibilitados de convivermos juntos. Eu ouvi de profissionais de saúde que ela não era mais adotável. E quanto mais eu conhecia a terapia do esquema, mais eu via o quanto todas as pessoas desse mundo são. As pessoas não são os seus modos de sobrevivência. E a cura é sempre o amor real e verdadeiro. É a ponte, é a raiz, é o chão. E assim nasceu o livro Lições de Vida de Mãe para Filha. Esse livro foi a maneira que eu encontrei de continuar sendo a mãe da Angélica, mesmo distante fisicamente. É uma reparentalização na prática, um amor real de uma mãe que ama incondicionalmente sua filha, que supre as suas necessidades emocionais. Quando eu terminei de escrever esse livro, eu pensei, se a Angélica pode ter uma mãe reparentalizadora por meio dessas palavras, todo mundo pode. Então hoje, por meio da ONG que eu sou responsável, a Nós do Bem, nós temos uma meta de fazer uma doação para o maior número de adolescentes que precisam sair dos abrigos por conta da maioridade e não tiveram a oportunidade de serem adotados, através de uma campanha que chama Doe uma Mãe para Quem Não Tem. Mas esse livro não é só para crianças e adolescentes, é para adultos também. É para sua criança ferida, se assim você estiver disposto a viver uma transformação por meio de um processo de reparentalização, de amor ilimitado. Esse livro chegou nas mãos de muitas pessoas. Os terapeutas gostam muito desse livro, eu tenho supervisionandos que usam esse livro ao longo de todo o processo terapêutico com seus pacientes. E foi assim que esse livro chegou nas mãos da Mari Pinheiro. Uma mulher que se sentiu invisível por muitos anos. Mari nasceu envolta em silêncio. Um silêncio que não era paz, mas ausência. E desde muito pequena ela aprendeu que não podia incomodar, que chorar era proibido, que expressar sentimentos era perigoso. Cresceu em um ambiente de escassez afetiva, onde palmadas falavam mais alto do que qualquer palavra de cuidado,
onde a fome de afeto era deixada de lado, assim como sua mamadeira esquecida sobre a mesa. Era a filha que não chorava, que não exigia, que não ocupava espaço. Ao longo da infância foi invisibilizada não só pelas circunstâncias externas, mas por uma cultura que reprimia qualquer expressão de vulnerabilidade. Aprendeu a sobreviver escondendo-se atrás do silêncio, da obediência e da fé. E mesmo diante de tanto abandono emocional, Mari encontrou refúgio na escrita e em Deus. E foi ali, entre bilhetes e orações, que ela começou, sem saber, a escrever a história que um dia seria o seu grito de existência. Um livro que devolveria a ela tudo que lhe foi negado por tanto tempo: voz, presença e amor. Quando Mari leu Lições de Vida de Mãe para Filha, ela se abriu para uma conexão real, se entregou para uma reparentalização profunda e permitiu que aquelas palavras fossem curativas. Ela decidiu isso. E foi assim que escreveu a sua própria história. A Garota Invisível, a Filha do Meio. Um livro que é um grito e um colo. Um espelho que reflete as ausências e uma janela que convida para a esperança. Um choro contido que finalmente encontra som. Um mergulho em águas profundas e um sopro quente de acolhimento. Um fio de costura que reconecta pedaços partidos com amor, cuidado e presença. Um refúgio para a alma cansada e uma bússola para quem ainda busca sentido. Um farol aceso na tempestade. Mari escreveu a história de vida dela e me convidou para escrever um processo de reparentalização para ela e para o leitor que se abrir para isso. E assim como ela, num ato de coragem, se entregar, se permitir ser transformado pela leitura. Hoje, minha família é formada por mim, meu marido, Angélica, Luísa e a Mari, que é minha filha do coração, assim como nossos leitores, meus pacientes, supervisionando os alunos e todas as pessoas que se permitem o quanto se abrirem para uma conexão verdadeira e sem fim. Eu vi na Mari a chance de, junto com ela, oferecer para você um convite para reencontrar a sua própria história com ternura, com presença e dignidade. A terapia do esquema nos ensina que os nossos esquemas mais profundos se formam quando necessidades emocionais básicas são negligenciadas e que só conseguimos curá-los quando vivemos experiências emocionais corretivas, quando encontramos no olhar do outro uma resposta diferente da que um dia nos feriu. Mari encontrou isso e hoje, num gesto de generosidade e gentileza, oferece isso ao mundo. Presença de verdade nada tem a ver com estar junto fisicamente. Presença se mede em profundidade e permanência. Adoção nada tem a ver com laços sanguíneos. Já parou para observar quantos pais e mães não adotam de verdade os seus filhos biológicos? Hoje, a Mari não é mais invisível. Hoje ela é luz, é farol. A leitura de narrativas autobiográficas funciona como um gatilho emocional seguro que ativa lembranças dolorosas do leitor num contexto contido, seguro. Ou seja, o leitor não está sozinho com sua dor, está acompanhado por uma história que já foi atravessada, organizada e nomeada. Isso promove uma identificação, abrindo espaço para que o leitor reconheça sua própria dor. Quando o leitor mergulha nas páginas do livro, ele vive uma experiência emocional corretiva, vendo a dor da Mari sendo reconhecida, nomeada e acolhida. E essa validação atravessa o papel, alcança quem lê. Chamamos de validação emocional vicária, sermos vistos por meio da história do outro. Mesmo que o leitor nunca tenha sido validado, nunca tenha se sentido assim na sua história de vida, ele sente que é possível ser compreendido e começa a internalizar, ainda que lentamente, essa conexão compassiva. Do ponto de vista da neurociência, quando o leitor se engaja com uma história de trauma que encontra reparo, isso favorece a integração do próprio cérebro emocional com o cérebro narrativo. A leitura de uma história como a da Mari, marcada por negligência, culpa e silenciamento,
mas que caminha em direção à visibilidade, à liberdade, ativa a capacidade do leitor de reorganizar a própria experiência emocional. Ler e reler A Garota Invisível pode se tornar uma prática de regulação afetiva e autoacolhimento. Ler também é uma forma de existir. E ler a história de alguém que um dia foi calada e hoje escreve a sua própria história é um ato de resistência e renascimento para o leitor também. Para as dores silenciadas, para quem aprendeu a esconder a dor, para filhos do meio, para pessoas que se sentem invisíveis, para sobreviventes e também para você que viveu todo e qualquer tipo de história. Esse livro é uma chave. Por isso, as lições mais importantes dessa obra eu te trago aqui nesse episódio. Primeiro, ser visto é um direito existencial, não é um privilégio. Não basta sobreviver à infância, é preciso se autorizar a existir. Segundo, quem você é nada tem a ver com o que fizeram com você. Mari nos conduz por páginas onde os vínculos se rompem, onde o amor vem condicionado, onde a religião fere ao invés de curar. Mas ao escrever, ela declara: eu não sou apenas a minha dor, eu sou também quem sobreviveu a ela e quem transformou essa dor em algo que serve ao mundo. Terceiro, a cura começa quando deixamos de pedir desculpas por existir. Mari narra como a sua presença era sempre demais ou de menos para os outros, como passou a vida tentando se ajustar ao que esperavam dela. Curar-se é também a se autorizar a existir. Você não precisa pedir desculpas por sentir, por querer, por chorar, por ter limites, por precisar de colo. A sua existência é sagrada, mesmo que ela possa incomodar. Aliás, incomodar é inevitável. Incomodar outras pessoas é inevitável, mesmo quando nos forçamos a ser o que não somos com medo de desagradar. Então, já que incomodar é inevitável, incomodar sendo você de verdade é uma decisão inteligente. Quarto, é vital suprir as suas necessidades emocionais. O que há de mais revolucionário na psicologia é a possibilidade de nos tornarmos aquilo que não fomos, aquilo que não tivemos, de buscarmos em relações saudáveis e de sermos a voz que consola, o olhar que valida, a presença que sustenta. Não é tarde, nunca é tarde. Quinto, suprir necessidades emocionais quebram ciclos tóxicos transgeracionais. A Garota Invisível não é só uma biografia. É uma narrativa que quebra o ciclo do silêncio, do abuso, da negligência, da solidão e das dores que nunca vamos saber há quantas gerações são existentes. A sua vulnerabilidade não é fraqueza, é o portal de verdade. Se você sente que a sua história é banal, pequena, irrelevante, esse pode ser o eco da sua invisibilidade e não da sua verdade. Toda história precisa de escuta. Só você sabe o que passou para chegar até aqui. Só você sabe onde estão as suas dores, as suas marcas, às vezes escondidas embaixo de tantas camadas que te ajudaram a sobreviver. Mas talvez, se você se abrir para isso, vai descobrir que nunca foi só sobre você, mas sobre todos que esperam por se identificar com as suas vulnerabilidades para se transformar com essa conexão. Talvez o caminho da cura seja se abrir com verdade, ao invés de se fechar, ou de se anestesiar com tantos estímulos desse mundo cheio de distrações. E sexto, não há dor que invalide o seu merecimento de amor. Talvez a mensagem mais importante do livro seja essa. Mari escreve para lembrar que somos dignos de amor, de cuidado, de vínculo, de conexão verdadeira, mesmo com as partes que estão ainda em reconstrução, porque o amor verdadeiro dispensa a perfeição. Você não precisa estar pronto para merecer amor, você só precisa estar vivo. Esse episódio foi para você
que talvez tenha sido invisível. Esse episódio foi para sua criança ferida, aquela que esperou tanto tempo por um amor verdadeiro. Esse episódio é para te lembrar que nunca é tarde demais para viver uma infância feliz, como falamos no episódio anterior. Nunca é tarde demais para ser visto. Nunca é tarde demais para ser cuidado. Nunca é tarde demais para escrever uma nova história. Você não é as dores que viveu. Você é a história que pode construir a partir delas. Você pode transformar suas pedras em diamantes, como eu escrevi no livro Lições de Vida de Mãe para Filha. Porque quando o amor encontra um caminho, ele reescreve destinos. Ele acende memórias, transforma silêncios em esperança. Eu sou Alessandra Sieri e esse foi mais um episódio do Entre Visões e Supervisões Clínicas. Que o amor que vive entre mim, a Angélica e a Mari toque você também. Que você se autorize a existir com toda a sua verdade e que se permita viver uma transformação por meio do amor incondicional por quem você é e por toda a sua história. Obrigada por estar aqui, que a minha história te inspire a confiar na sua. Um beijo e até o próximo episódio.